Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, né, e um corte do canal da ESPN Brasil, comentando tudo, né, sobre as novas contratações do Flamengo, né. Gerson já está praticamente certo, Rossi também lá, também da Argentina, e também Caio Jorge, né, tem sido sondado pelo Flamengo, entre outras contratações, né. Agora, sem mais enrolações, fiquem agora com o vídeo. Falar de Flamengo. O Flamengo já está preparando o seu 2023 e o torcedor rubro-negro já está doido nas redes sociais. E eu digo por quê? Dá só uma olhada em quem o Flamengo está de olho. Mas já tem uma seleção. Aliás, Eu ia perguntar outra? Vai montar outra? Mas tá fazendo o time B ficar uma seleção também, né? Entendi. É bom, mas vai virar uma seleção. Seleção com seleção. Primeiro, Gerson, volante, 25 anos, está no Olympique de Marseille. O Olympique quer 20 milhões pelo Gerson, que seria a maior contratação da história, mais cara da história do Flamengo. O Olympique quer perder 5 milhões. Porém, há uma grana ainda para entrar, porque a transação foi Flamengo para o Olympique, uma grana de 6 milhões e meio, e aí vai ficar em 13 milhões e meio a esse gasto para o Flamengo nesse momento. Ficaria, né? O Gerson quer, já está afastado do próximo jogo, vai negociar, parece que vai pintar a bolinha na tela, hein, Agora eu me esqueci, quando o Gerson saiu, o Flamengo vendeu? Ou ele estava voltando de empréstimo? O Flamengo vendeu. Vendeu. Por O quanto? Flamengo vendeu por 25 milhões. 25, obrigado. De euros? E aí tá perdendo 5 milhões agora. O Olympique nessa Mas da negociação. outra vez teve lucro técnico. Então vendeu por teve 25 e pode comprar por 20 agora, é isso? Isso. Vamos fechar a tela aqui Tá pra bom, gente então. discutir, porque é bom. Vamos lá. Rossi é o goleiro do Boca. Bom, 27 anos, tá no Boca. O contrato vai até julho do ano que vem. Porém, já pode assinar o famoso pré-contrato a partir de janeiro, mas o Flamengo já quer o cara pra ontem. Catador de pênalti. Catador de Se eu fosse pênalti. o São Paulo, ia aí. Resolvi o problema. Muito bom goleiro. Fica ali aí fica com dois bons goleiros, hein? O Santos e o Rossi, né? Ótimo. Tá bacana. O Flamengo quer antecipar isso aí, vai sair baratinho ali pro Flamengo, então é um bom negócio. Comentário rápido antes de você completar com o Caio Jorge. Gerson, não precisa, mas ótimo. Que Não é? venha. Se pode. Rossi, não Melhor que o precisa, Thiago mas Maia, ótimo que melhor venha. que o João Gomes. Eu não sei se não precisa, hein, mas vamos nessa. E eu quero ouvir o Rafa, que o Rafa tá falando uma Precisa coisa porque já importante tem o ali. Santos, que é muito Ao bom. contrário dos reforços do Não São precisa Paulo. porque já tem o Santos, que é muito bom. Quem tinha o Santos, que era muito bom, o Caio Jorge. Esse estava no Santos, foi para a Europa, né? Foi para o Juventus. E o Flamengo está monitorando porque o Caio Jorge não explodiu lá na Europa. É mais um daqueles casos de jogador que não explode na Europa, mas pode chegar ao Flamengo e explodir. Tem Pedro e Gabigol para falar isso, né? O próprio Gerson. O próprio Gerson que já vai para a segunda oportunidade e não explode lá na Europa. Cebolinha tentando. Cebolinha, né? Rafa, é o seguinte, eu ouvi aí você falando e eu quero começar contigo. Chega para ser titular, se chegar, acabou. Porque tem Thiago Maia, tem Vidal, tem Pulgar, tem João Gomes. Chegou chegando, Gerson? Bom, não, porque não é o Gerson de 2019. Ele tem potencial para poder ser titular. O melhor do Gerson, o máximo que o Gerson consegue fazer em campo, é tecnicamente superior ao Thiago Maia e ao João Gomes, que são hoje os titulares do meio-campo do Flamengo. Eu nem vou botar o Vidal nessa discussão, embora o Vidal tenha jogado bastante. Então, assim, se jogar o que pode, ele recupera essa vaga no curto espaço de tempo. Mas não é hoje o Gerson que era em 2019, quando ele jogou em alto nível junto com toda uma coletividade. Ele contribuiu demais para o coletivo do Flamengo funcionar, mas o coletivo do Flamengo também incidiu no jogo individual dele, e assim funciona a química do futebol na sua essência, na sua natureza. Então, eu acho que ele não chega jogando como de cara como titular, mas chega com handicap para isso, chega com capacidade de ser titular. Aí vai depender dos treinos, vai depender do ajuste do Dorival, enfim. Eu acho uma baita possibilidade para todo mundo. Acho que é bom para o Olympique, porque o jogador está insatisfeito. Acho que é bom para o Gerson, que quer muito, e é ótimo para o Flamengo. Acho que todo mundo ganha com essa transação. Seria importante. A gente falava aqui outro dia que o Flamengo tinha algumas brechas de elenco, né? Para poder a gente dizer que tem um elenco com 2 jogadores confiáveis em cada posição. Falamos aqui que precisava melhorar um pouquinho as laterais, precisava melhorar um pouquinho, até porque o Felipe Luiz está com uma idade mais avançada, talvez mais um meia para poder brigar com a Arrascaeta, e mais um atacante, talvez de lado, talvez de frente. Sabe uma coisa que o time B do Flamengo mostrou nesse Campeonato Brasileiro e me chamou a atenção?
Em alguns jogos, o Flamengo jogou com 2 atacantes, Marinho e Everton Cebolinha. Em outros jogos, meteu o Mateusão de início, que é um jogador de área, ainda não está pronto. Em outros jogos, meteu o Matheus França, que é um meia atacante. Então, o Caio Jorge, partindo da lógica de você ter um atacante de referência, um jogador centralizado no elenco, faz sentido, até porque é jovem e tem potencial de revenda. São 3 movimentos bem interessantes. O goleiro, o Santos pode se machucar, pode ser convocado, enfim, podem acontecer várias coisas com o Santos. O Flamengo tem que ter um segundo goleiro pronto também, e o Rossi é muito bom. Eu acho esses 3 movimentos espetaculares. Eu tenho uma pergunta. Vai. Eu confesso que eu vi muito pouco do Gerson jogando na França. Lá no começo, uns 2 jogos, muito pouco para eu No fazer começo foi bem. Para eu fazer uma avaliação. Eu pergunto para vocês, porque o Rafa falou, não é o mesmo Gerson de 2019. Tem jogador que vai para a Europa e volta pior. Tem jogador que vai para a Europa e volta melhor. Melhor taticamente, etc, etc. Alguém aqui viu muito do Gerson? O próprio Rafa que falou, ele volta pior, é isso? Um começo Eu vi no começo. Eu vi. O começo foi bom. Então, mas Muito é que bom. tá, quando ele teve voltou, um pode início voltar muito melhor? bom. Mas quando ele Ele voltou pode pro voltar Brasil, jogando mais? é legal isso que você Pode. tá falando, sabe por quê? Quando ele voltou pro Brasil na primeira vez, ele voltou pior. Essa é a Ele não aposta estava do bem na Flamengo. Europa. O Gerson que foi um, o Gerson que voltou foi outro, e no Flamengo ele arrebentou. jogou muito mais, Ele né? comeu a bola. O Flamengo fez isso com todo A mundo. pergunta do William foi se ele volta titular. É Eu acho isso. que não. Fez isso com o Gabigol, fez isso Acho com que o esperar. Pedro. Tem um time montado, tem que esperar. Fala, prof. O Cebolinha, quando foi contratado, todo Mas mundo eu disse, vem pra concordo. jogar. Eu concordo e aí, com no você. entanto, não jogou. Eu concordo com você. A única coisa que eu questionei porque você completou, ele não é o mesmo Gerson de 2019. Ele pode estar melhor. Mas essa é Não a vem aposta jogando. do Flamengo. O É Flamengo porque não está vem trazendo jogando, por para isso mesmo. recuperar. Isso é aposta mais numa filosofia do que no próprio jogador. É uma filosofia do Flamengo trazer. O Flamengo tem condição. Aliás, isso sim é uma lista de reforços. Não tudo que a gente falou do São Paulo aqui. Isso é muito claro que quando você tem mais dinheiro, você faz uma feira melhor. E o Flamengo faz investimentos muito bons. No caso Vai do no começo Gerson, lá da feira, né, prof? como o Cedo, Gerson, o fica Flamengo fresquinho. teve ganho técnico, ganho financeiro naquela primeira transação, né? Agora não sei em que pé vai ficar, de repente pode até perder todo o dinheiro que ganhou. Mas tem um histórico, o Flamengo é um ambiente propício para isso. Ótimas contratações. A grande discussão do Gerson entrar no time hoje ou não, é que os outros que estão lá também estão muito bem. Você não vai tirar um João Gomes. O próprio Vidal não tem um lugar cativo, porque as coisas estão indo bem. O Thiago Maia é um jogador que eu gosto muito, mas o Gerson, no melhor dele, será melhor que o Thiago Maia. É uma baita Mas você sabe que investimento. Isso aí depende do técnico, né? Tem técnico, por exemplo, o Tite, muitas vezes em meritocracia, ou o cara que está... Por exemplo, chegou o Gerson, só que o Thiago Maia e o João Gomes estão jogando muito. Então, Gerson, você vai ter que esperar. É o que o Rafa acabou de dizer, você falou, e eu concordo. Eu pensaria assim, tem 2 aqui que são titulares e estão jogando muito. Gerson, você é o Gerson, mas você vai esperar a sua oportunidade. Tem técnico que pensa diferente. O Gerson é maior, joga mais do que esses caras, E bota- ele não vai Não é o chegar caso e já do vai Dorival, jogar. hein? Acho que não é o caso do Dorival, não, hein? Então, porque, por o exemplo, o Dorival Vidal é o chega Não, com Eu não um estou dizendo tamanho- que é o caso do Dorival, estou dizendo que tem técnico que Exatamente. pensa diferente. Chega um Bambambam e Abel Neto, Sim. técnico, acho que esse cara joga mais, tem mais experiência, vai render mais. cara foi Eu não na quero frente. saber, Mas ele já o que- vai entrar então, mas agora. o que eu tô falando, tem técnico que sem pensa dúvida, assim. mas o que eu tô Não tem? falando é que o Dorival, me parece que o Dorival não é esse caso. Porque, Então por o Gerson vai esperar, então. O Vidal veio com toda a pompa e circunstância, que o Vidal Vai. e tal, e foi banquinho. Ele Exatamente. foi reserva até o final, Mas né, tem Rafa? tem jogo para todo mundo. Eu só acho no caso dos goleiros um pouco mais delicado. Eu acho que aí pro Santos e pro Rossi tem que fazer um trabalho com a cabeça dos dois para não perder ninguém. Porque o caso do goleiro não é assim. O goleiro você não mexe tanto quanto vai mexer no caso Pode do Gerson. implementar o modelo europeu, né, Celso? Goleiro do Aí campeonato, de goleiro das repente Copas. garante as Copas para faz alguma coisa lá para todo mundo se sentir confortável. Que eu acho estranho. Eu sei que existe esse modelo europeu e tal. Eu acho estranho. O goleiro tem que estar jogando sempre. Mas de repente é um jeito, um agrado, uma maneira de continuar tocando a vida, porque olha, vão ser 2 goleiros de um tamanho significativo. Rossi pega muito, gente. Muito Mas pesado. é o que se espera de um clube do tamanho do Flamengo, que tenha pelo menos 2 grandes jogadores por posição. Então, nesse sentido, o Flamengo faz um movimento correto de tentar fazer uma leitura de mercado.
João Gomes é um jogador que pode sair na temporada que vem. Se continuar jogando essa bola, na janela do meio do ano, tem boas condições e já teve sondagem. O Pedro vai jogar uma Copa do Mundo. Se chama atenção, se faz gols, é um jogador que ganha um outro tamanho no mercado. Então o Caio Jorge já preencheria essa eventual lacuna. Não esqueça que o Bruno Henrique vai voltar, hein? Então, mas pra mim... De repente ele revê de novo o Bruno Henrique e Gabigol, não sei, tem muitas possibilidades. Mas pra mim não é um problema um clube com poderio financeiro, como o Palmeiras, como o Flamengo, contratar pensando no longo prazo. Pensando no elenco, né? E esse é um movimento correto. Não deve ser uma questão se preocupar com o jogador vai ficar incomodado. Se chegar e não ser titular, vai criar um ambiente. Porque o jogador que chega num clube como o Flamengo sabe que vai ter uma concorrência muito alta, que vai precisar jogar sempre no seu melhor nível, e isso é o natural de uma equipe desse tamanho. Então, para mim, não há nenhum dilema. O Flamengo tem de fazer essas movimentações, até porque o Hugo é outro jogador cotado para sair, então você já perde um goleiro que é promissor, que está em fase de desenvolvimento. Então, é fundamental, e o Flamengo já viveu isso na pele, quando se perde um por lesão, tem de ter um outro do mesmo nível para reposição, e o Flamengo está fazendo essa movimentação, não é pensando, não necessariamente no primeiro semestre do ano que vem ou no estadual, mas é no Mundial, talvez, é pensando numa temporada longa e também em jogadores que pode perder. É tanto nome bom que a gente nem chegou no Caio Jorge ainda. Não, vamos chegar. Fã de Esportes, hashtag F360BR. Vamos lá. Jovenildo. Meu amigo Abel Neto, olha, é seu amigo, hein? E todos aí da mesa redonda. Tem uma mesa redonda aqui, né? Tem uma mesa redonda aqui. É a única mesa redonda da TV que tem uma mesa redonda. Tem uma mesa redonda. Não tem essa de não precisa. Tem dinheiro, traz todo o reforço possível. O Mundial vem aí, se é pra trazer, então traz. Ele tem razão, Jovenildo. Ele se referiu, quando eu disse não precisa, mas é bom que venha, o que eu quis dizer, não precisa pro time titular. É bom que venha porque tem que ter elenco. Como o Breler falou, 2 bons jogadores para cada posição. Então, se eu me expressei errado, eu corrijo. Foi. Quando eu digo é bom que venha, tem que ter elenco, tem que ter reposição à altura. Claro. Venha! Venha! Atenção, tem mais. Vamos lá. Valderi. O Gerson fez uma ótima temporada no Olympique de Marselha, sendo o 3º maior artilheiro e de assistência. Olha aí. O problema do Gerson foi o novo 21, técnico 22, que sim. brigou com o meio time. O Tudor croata chegou lá querendo mudar tudo. Tudo ou nada? Tentou mudar tudo? Fez um Tudor ou nada. E aí o Gerson entrou nessa conta dos jogadores que foram escanteados. E aí entra muito na relação de você não curtir o estilo do cara. Tem técnico europeu que, brasileiro não é de escalar. E o Sampaoli, quando chega no Olympique, o Gerson foi um pedido pelas características que o Sampaoli admirava, e o Gerson é um jogador muito capaz de fazer essa função adiantada, como ele fazia nas origens dele no Fluminense. Então, se ele chegar no Flamengo, pode ser que ele seja utilizado até, num primeiro momento, para mesclar, para rodar o time, uma função parecida com a do Everton Ribeiro, mais adiantado, mais centralizado, porque ele tem qualidade técnica para isso. Então ele pode jogar com João Gomes e Thiago Maia? Também. Pode Olha ser isso! Olha aí! Pode ser uma das Olha opções. aí. Espera aí que tem mais fã de esportes. Peraí, só um segundinho. Eu gostei disso aí, hein? Como é que é? Goalkeeper. Nosso Welling. Ele é a mesma posição sua, do professor. Do Tafarel. Rossi. Do Tafarel. João Gomes, Só primeiro grandes volante, e Gerson, segundo, sai Thiago Maia. Aí tem um problema, porque o Thiago Maia tem jogado melhor como segundo e o equilíbrio do Thiago Maia como primeiro. E tem o Diego Ribeiro também para fechar, pra gente voltar pra conversa aqui, ó. O Gerson jogou muito ano passado e o Flamengo tá precisando de volante. Contra o Corinthians não teve. Bom ponto. O Gerson não tá jogando esse ano porque o técnico não gosta dele. É isso que eu tô dizendo, é isso que eu tô dizendo. Aliás, põe a telinha do Gerson aí, produção. Tudo jogando bola? Põe a telinha do Gerson. Tava tudo aí, acertado produção. com o Sampaoli, que tem o lado dele meio cuca. Quero ir embora. Foi embora, chegou o Tudor, estragou tudo. Estragou tudo. Aí, ó. De volta ao Fla, 61 jogos. Ele é o 4º no time com mais participações. É o Gerson no Olympique, tá? Gols, ele é o 3º. Tem 13. Ele é o 3º em assistências também, é o 7º. Como disse ali o Fã de Esportes, para comprovar o que o Fã de Esportes está falando. Duelos vencidos, ele é o 4º, 4,6. Desarmes por jogo, aí ele é o 11º, com 1,3. Os números do Gerson estão muito longe. Vai voltar jogando mais. Gostou dessa história, Só um Thiago? detalhe, William. Fala, Rafa.
Só um detalhe importante. O Gerson no Olympique com o Sampaoli, a maior parte dos jogos atuou mais perto da área. Não era propriamente um volante. O Sampaoli monta o time no 3-2-5. Isso ele faz em qualquer lugar do mundo, onde ele estiver. Pega o lateral que tem mais vocação ofensiva, dá liberdade, como ele fez com o Arana no Atlético Mineiro, enfim. É o jeito do Sampaoli. Sai de 3, 2 volantes e 5 homens espalhados. E o Gerson era um desses 5. O Gerson não era um dos 2. Ele ficava mais perto dos homens de frente. Por isso que ele tem números ofensivos curiosos, maiores até comparativamente falando aos do Flamengo, porque no Flamengo ele era um construtor em primeira linha. E no Olympique ele foi um meio atacante, que aliás era a posição dele quando ele surgiu na base do Fluminense. Então é importante deixar essa possibilidade de uma variação interessante, na qual se encaixa sim uma viabilidade para ele ser um terceiro homem, no caso, uma vez não tendo o Arrascaeta ou não tendo o Everton Ribeiro. Acho que ele vem jogando até mais nisso. E vocês lembram do Igor Tudor jogando, não? Era um tanto quanto grosso, né? Talvez não goste muito de talento. Ou seja, o Igor Tudor não jogava nada, é isso? Não jogava nada. Nada. Mas me caiu uma ficha aqui agora, porque às vezes... Era um zagueiro razoável. Às vezes eu fico de olho ali nas telas, tá? Agora que me caiu uma ficha, porque eu achei interessante, você falou, né? João Gomes, Thiago Maia e, no caso, o Gerson. Aí você falou no lugar do Everton Ribeiro. Mas já tá querendo tirar o Everton Ribeiro de novo do time? O cara tá indo pra Pelo Copa. amor de tá Deus. jogando muito. Fez a jogada do gol do título da Libertadores. Toda hora o Everton e vocês Ribeiro. querem tirar o Everton Ribeiro? Mas já tá querendo tirar pra colocar o Gerson. Torcedores, o calma. cara foi fundamental. Torcedores não. Torcedores, calma. Torcedores não. Isso aqui é jornalisticamente. Exatamente. Sem clubismo. Aquele meme, Exatamente. torcedores, calma, de São Januário. Porque às vezes a gente precisa pra baixar. São Januário, a gente tá Fala galera, chegamos mais um fim de hoje aqui no canal. Se você gostou, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.